Como devemos fazer para ser salvo? Hoje em dia, muitas pessoas estão na igreja com o objetivo de serem salvas, né? De ter uma vida diferente dessa que vive e viver para sempre, eternamente. Isso é possível? Sim, é possível. Mas para isso, nós temos que aprender como devemos fazer para ser salvo. Vamos ver a resposta da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina com relação à salvação. Primeiro, aprenda sobre Deus e sobre o Filho dele, Jesus Cristo. Certa vez, quando Jesus estava orando a Deus, Jesus disse o seguinte: isto significa vida eterna, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Está escrito em João 17, versículo 3. Como podemos conhecer a Deus e a Jesus? Podemos fazer isso por estudar a Bíblia e colocar em prática o que aprendemos dela. Porque a Bíblia, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Ela não tem mentira. Ali você só encontra tudo o que vai acontecer e o que já aconteceu e o que está para acontecer. Então ela fala do passado, do presente e do futuro. Então isso é importante você aprender sobre a Bíblia. Também sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Que ensinou declarações de vida eterna, que está em João, capítulo 6, versículo 67 e 69. Segundo, mostre que tem fé no sacrifício de resgate pago por Jesus, que Jesus morreu pelo nossos pecados, pelo meu pecado. Devemos lembrar que ninguém é perfeito, nós somos falhos. Tanto é que ele diz que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós todos somos pecadores. Então nós temos que reconhecer isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus veio para a terra para servir e dar sua vida como resgate. Mateus capítulo 20, versículo 28. O sacrifício de Jesus tornou-se possível que humanos vivessem para sempre aqui na terra. Está em Salmos, capítulo 37, versículo 29. Jesus, conversando com Nicodemos, disse, vamos ver o que Jesus diz a Nicodemos, quando ele estava conversando com Nicodemos, que Nicodemos foi conversar com ele na calada da noite, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele fosse conversar com Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus Cristo disse a ele. Jesus disse a ele o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exerce fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Isso é Jesus dizendo a Nicodemos. Está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. Percebeu que Jesus disse que precisamos fazer mais do que acreditar nele? Então nós temos que fazer muito mais do que só acreditar em Jesus Cristo. Precisamos exercer fé em Jesus. Porque nós temos que ter cada vez mais fé e temos que fortalecer a nossa fé. Toda vez que nós lembrarmos que Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, nós procuraremos ter mais fé, mais firmeza no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente faz. O que é a fé? Fé é tudo aquilo, a certeza de que você não sabe que vai acontecer, né? Mas acontece. Isso chama-se fé, a certeza que você tem, né? De que um dia tudo o que está na Bíblia será cumprido. Isso se chama fé. Bom, então vamos também, né, dizer o seguinte, que façamos isso por colocar em prática o que ele nos ensinou, né? Por obedecer ao Pai dele. Jesus também, ele nos ensinou que nós deveremos obedecer a Deus.
está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 21, lá em Tiago capítulo 2, versículo 17. E o terceiro, tenha uma amizade bem forte com Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa nós termos fé com Deus, né? Para isso a gente temos que conhecer o Pai também, né? Não só o Filho, que é Deus, né? Deus quer que estejamos seus amigos achegados, está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 8. Ele vive para sempre, ou seja, Deus nunca vai morrer. Então nós sabemos que a gente tem que confiar nele, em Deus, porque nós sabemos que Deus é eterno, ele nunca morrerá. Sempre devemos acreditar em Deus, em tudo que você for fazer na sua vida, sempre ore, mas ore com fé e pedindo sempre a Deus as coisas que Ele sabe que você está precisando, né? Então, em sua palavra, Deus mostra o que Ele quer para todos aqueles que o buscam. Ou seja, olha só, Deus fica tão feliz quando sabe que tem uma pessoa que está buscando a Ele, quer aprender sobre Ele, quer saber como é a vida depois da morte. Isso é muito importante, isso é muito, né, significativo para todos nós. Que vocês vivam para sempre, olha que coisa linda, dizendo que se nós conhecermos a Deus, que nós se tornarmos amigos de Deus e fazer a vontade de Deus, praticar as coisas que é certa e abandonar as coisas que é errada, nós seremos amigos de Deus. E o mais importante de tudo, nós viveremos para sempre. Olha que coisa linda, você saber que você vai morrer, vai viver para sempre. Não é muito bom? Isso está escrito em Salmos, capítulo 22, versículo 26. E aqui eu lhe agradeço a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e obrigado.